A Bíblia conta em Mateus capítulo 2, dos versículos 1 a 2, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E mais à frente, em Mateus capítulo 2, versículos do 9 ao 10, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande jubilo. Hoje, estudiosos acreditam que essa estrela pode ter sido uma conjunção rara de planetas, como Júpiter e Saturno. E aqui está o ponto que me deixa sem palavras. Os magos interpretaram esse alinhamento como um sinal do nascimento de um rei. Na astronomia e na astrologia antigas, cada planeta tinha um significado simbólico. Júpiter estava associado à realeza, e Saturno era ligado ao povo judeu. Então, quando esses planetas se alinharam de forma rara, parecia literalmente um sinal no céu anunciando o nascimento do rei dos judeus. Agora pensa nisso do ponto de vista científico. Esse alinhamento depende da massa exata de cada planeta, da distância precisa entre eles e a força da gravidade. Se Júpiter tivesse 1% a mais de massa, a órbita mudaria. Se Saturno tivesse um pouco mais perto ou mais longe, eles não se encontrariam nesse ponto. E mesmo assim, eles se alinharam exatamente no período do nascimento de Jesus. Isso significa que desde a formação do sistema solar há bilhões de anos, tudo estava ajustado para que esse fenômeno visível na Terra acontecesse no tempo certo. É impressionante. É impossível não pensar. Deus tem controle sobre cada detalhe do universo. Cada movimento dos planetas, cada lei da física, cada momento da história humana. Nada acontece por acaso. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 1, versículo 5: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da sua mãe, eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. E em Pedro capítulo 1, versículo 19 a 20, Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Mas também o mesmo Cristo, enquanto orava em agonia no jardim de Getsemane, antes de ser traído, diz em Mateus capítulo 26, versículo 39: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O próprio Messias, o que foi prometido a realizar o plano da graça, estava com medo, mas mesmo assim confiou nos planos de Deus. Em Mateus capítulo 27, versículo 43, enquanto estava morrendo na cruz, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Muitas pessoas podem achar que Deus abandonou Jesus, o que está correto, porque na cruz Jesus carregava todos os pecados da história da humanidade. E Deus não fica onde tem o pecado, mas o verdadeiro motivo para Jesus dizer isso é porque Deus meu, por que me desamparaste? É o começo do Salmo 22. Jesus estava cumprindo uma profecia escrita por Davi há 1000 anos antes. O plano de Deus já existia antes mesmo de nós existirmos. Ele sabia de cada detalhe, de cada dificuldade, de cada desafio. Agora pensa na nossa vida. A gente entra num avião e confia no piloto. A gente entra num ônibus e confia no motorista. A gente embarca num navio e confia plenamente no capitão. E por que tantas vezes, quando se trata da nossa própria vida, sabendo que Deus está no controle, ficamos ansiosos ou desesperados? Jesus nos diz em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não estamos sozinhos, não precisamos entender tudo. Se Deus planejou o alinhamento dos planetas com precisão desde a criação do sistema solar, Ele certamente está cuidando da nossa vida. Como Ele mesmo disse em Êxodo capítulo 33, versículo 14, eu irei contigo e lhe darei a vitória. A mensagem hoje é simples: confie, porque o mesmo Deus que governa os céus governa a sua vida. Obrigado.